Bom dia, quem está falando é o Ivan. Eu venho trazer uma videoaula de Excel, ou mais uma videoaula de Excel para vocês. Só que dessa vez eu vou falar da função PROC-V, né? A função PROC-V, ela serve para fazermos procura em uma outra tabela. Tá ok? Mas o que significa o V? O V vem de vertical. PROC vem de procura e V de vertical. Tá ok? O que nós temos aqui na nossa tabela de vertical? São as nossas colunas, não é? Então eu vou fazer uma procura por coluna. Tá ok? Eu vou estar mostrando para vocês como é que funciona isso e como é que nós podemos trabalhar com a função PROC-V utilizando duas tabelas de forma prática e objetiva. A primeira coisa que nós temos que observar é o seguinte: aqui em cima eu tenho a tabela de funcionários e aqui em cima eu tenho e aqui embaixo eu tenho uma outra tabela, né? Essa tabela aqui é a tabela de salários e aqui é uma tabela classe. Eu tenho aqui a salários e aqui eu tenho a classe. A primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar a tabela, a minha segunda tabela toda. Ok, desse jeito aqui. Selecionei a minha segunda tabela toda. E agora, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar nomeando essa segunda tabela aqui com algum nome. No meu caso aqui, eu clico aqui na caixa de nome, aqui onde eu estou passando o cursor do mouse, e vou colocar a tabela salários. Depois que eu digitar salários, eu dou Enter. O que eu fiz com essa tabela aqui? Eu dei um nome para ela. Agora, todas as vezes em que eu digitar aqui, na caixa de nome salários, e dá um Enter, vocês estão vendo aqui que a minha segunda tabela ficou selecionada, não foi? Então, esse é um dos macetes, tá ok? E uma das formas bem práticas de você estar trabalhando com PROC-V. Ok? Vamos lá. Eu quero saber se o salário de João da Silva vai estar na classe A, na classe B ou na classe C. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu digito aqui o sinal de igual. Depois eu digito a letra P, que vai me dar esse menu suspenso aqui, né? E eu procuro nele a função PROC-V. Está aqui, embaixo de procurar está o PROC-V. Eu dou um duplo clique nela. Vocês estão vendo que apareceu aqui o sinal de igual, o PROC-V e o parênteses aberto. A primeira coisa que ele está pedindo é o valor procurado. O valor de quê? No caso, como eu estou trabalhando aqui com variação de salário, eu tenho que procurar o salário da minha primeira linha, ou seja, referente ao meu primeiro funcionário. Então eu vou estar fazendo o seguinte: eu vou clicar aqui em F3, em B3, desculpa, B3, que é referente ao salário de João da Silva, né? Porque é em cima desse valor que eu quero procurar a classe, tá ok? Logo depois eu vou estar colocando ponto e vírgula, porque eu quero separar uma condição da outra. Primeiro eu fiz o quê? Eu primeiro estou procurando em cima do salário de João da Silva a classe em que ele vai se encontrar. Logo depois eu faço o quê? Digito a tabela em que eu nomeei. Tá ok? Tem que ser idêntico. Tem que ser idêntico ao nome que você colocou aqui na caixa de nome. Se você digitar aqui, por exemplo, se eu digitar salários sem o acento, lá, vai ficar vermelho, porque não foi desse jeito que eu nomeei a tabela. Eu nomeei salários com um acento, tá ok, no A. Agora, quando eu coloco salários, você está vendo que ficou verde, ou seja, esse foi o nome em que eu dei a minha segunda tabela, tá ok? Tem que ser idêntico ao nome que você deu à segunda tabela, senão não vai funcionar. Ok? Logo depois eu coloco o ponto e vírgula,
de novo, porque eu quero fazer uma outra procura, só que dessa vez eu vou fazer uma procura na coluna. Primeiro, olha só, o PROC-V, eu quero o valor procurado, que é o salário de João da Silva. Logo depois vem a minha tabela, a tabela em que eu vou fazer a procura, tá ok? Que é essa aqui de baixo. E logo depois vou estar digitando o número da coluna que eu desejo procurar a condição dele, ou seja, procurar a classe em que ele se encontra. Tá ok? Primeiro vem o valor procurado, segundo a tabela que eu nomeei, e terceiro vem o que? Vem o número da coluna. Por que número 3? Aqui em D eu tenho uma coluna. Aqui em até eu tenho outra coluna. E aqui em classe eu tenho outra coluna. Ou seja, coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Tá ok? Vocês estão vendo aqui, ó, que a classe de João foi o quê? Classe A. Por quê? De 0 até 500, ele está na classe A. Tá ok? De 501 a 1000, ele está na classe B. E de 1001 a 10.000, ele está na classe C. Tá ok? Vou fazer aqui mais uma vez, só para vocês entenderem melhor. Igual P. Dou um duplo clique aqui em PROC-V. Clico aqui no valor procurado, agora é o salário de Henriqueto. Coloco a ponto e vírgula para separar. Logo depois eu vou digitar o nome da minha tabela. Vocês estão vendo aqui, ó, que quando eu digitei o SA, logo aqui embaixo ele já apareceu o nome da minha tabela. Se eu quiser, eu posso estar dando um duplo clique aqui em cima do nome da tabela, que ela vai para lá também. Tá ok? Logo depois disso, eu pressiono ponto e vírgula. Número 3, que eu quero estar trabalhando com a coluna classe. A coluna classe é a terceira coluna. Fecho parênteses e dou Enter. Ok? Depois é só eu fazer o que? Eu clico e arrasto, ou então eu posso estar dando um duplo clique aqui na alça. Tá ok? Desse jeito aqui. Agora eu vou estar mostrando para vocês uma outra tabela também, trabalhando com a função PROC-V. Só que agora nós vamos trabalhar com uma tabela de alunos. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o que? Eu vou organizar aqui tudo direitinho. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, vou criar uma grade aqui. Pronto, botei todas as bordas. Depois eu vou estar fazendo o que? Vou estar pegando aqui, ó, e selecionando a minha segunda tabela e vou nomear. Vou colocar aqui como conceito. E logo depois vou dar Enter. Significa que o nome dessa segunda tabela aqui é conceito. Ok? A primeira coisa que eu vou estar fazendo vai ser tirando a média dos alunos. Eu vou colocar aqui igual M. Dou um duplo clique aqui, ó, na função média. Seleciono a primeira célula, mantenho o botão esquerdo pressionado e arrasto para a minha direita. Tá ok? Vocês estão vendo que aqui dentro do parênteses ele me deu B2, os dois pontos, que significa até, é 2. Tá? Significa que eu estou querendo tirar a média de Joãozinho desde o primeiro bimestre até o quarto bimestre. Vou fechar o parênteses aqui e vou dar Enter. Pronto. Resolvida aqui a minha média. Agora eu vou estar fazendo aqui o conceito. A primeira coisa que nós temos que ver, o conceito aqui na minha segunda tabela está em que coluna? Ó, 1, 2, 3. Ó, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Ok? Então eu já sei que eu vou trabalhar com a coluna de número 3. Venho aqui, ó, igual P.
Dou um duplo clique aqui no PROC-V, seleciono o valor procurado, que eu quero estar sabendo qual vai ser o conceito do aluno, se vai ser A, B ou C. Então eu vou estar trabalhando com o que? Com a nota referente à média do aluno. Logo depois eu vou dar vou colocar o ponto e vírgula e vou digitar conceito. Logo quando eu digito co, aqui ó, no menu suspenso, ele me dá o conceito, né? Eu vou estar dando um duplo clique nele, né? Vocês estão vendo aqui que entrou verde e aqui ficou bem de levezinho selecionado em volta de verde, tá ok? Bem de leve. Depois eu vou estar colocando o ponto e vírgula novamente e o número da coluna que eu desejo trabalhar, tá ok? Vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Vou fazer aqui mais uma vez só para vocês entenderem melhor. Igual P, duplo clique na função PROC-V, venho aqui na média, ponto e vírgula, dou um duplo clique aqui no conceito, que foi essa tabela aqui em que eu nomeei. Vou colocar o ponto e vírgula novamente. Número 3, que é referente à terceira coluna. Vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Ok? Agora está tudo resolvido. A minha situação aqui é o seguinte. Eu vou estar colocando aqui ó, o Pro. Já vou clicar aqui em PROC-V. Continuo trabalhando com a média, tá ok? Não vou trabalhar com o conceito, eu vou trabalhar com a média. Para tirar o conceito e para saber a situação, eu vou estar trabalhando com a nota da média, tá ok? Não pense vocês que é só por causa da situação que eu vou trabalhar com o conceito. Eu vou estar trabalhando sempre com a nota da média. Ponto e vírgula. Duplo clique aqui no conceito, que é a minha segunda tabela aqui. Vem aqui no ponto e vírgula. E dessa vez não vai ser com a coluna 3 que eu vou trabalhar, vai ser com a coluna 4. Ok? Aqui, ó, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e quarta coluna. Dou Enter e a situação do aluno é aprovado. Ok? Vou estar fazendo de novo aqui só para vocês entenderem melhor. Dou um duplo clique aqui no PROC-V. Vem aqui na média. Ponto e vírgula. Aqui, ó, quando eu digito com, ele já vai direto para as funções que começam com C ou on, né? Com. Eu coloquei o C, ele vai me dar todas as funções que começam com a letra C. Né? Quando eu digito com, ele vai diretamente para o grupo de funções que começam com. Ok? Eu tenho a minha tabela conceito, vou dar um duplo clique nela. Digito ponto e vírgula. Número 4, porque é referente à coluna da situação, que é essa aqui, onde eu estou passando o cursor. Vou fechar o parêntese e vou dar Enter. Ok? Logo depois é só eu dar um duplo clique aqui na alça, que estará resolvida a minha tabela, tá ok? Meu boletim escolar, ok? Espero que vocês tenham entendido mais essa aula. Espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas com relação à função PROC-V, com relação a nomear a tabela, com relação ao número que você tem que colocar logo depois do ponto e vírgula, tá ok? Mais para frente eu vou estar trazendo mais algumas aulas falando a respeito da função PROC-V e utilizando algumas outras tabelas, tá ok? Um abraço, me despeço por aqui, tenham todos um bom dia e tchau, tchau.